No ápice do seu império, o sheik bilionário dominava com um olhar frio e implacável. Naquele instante, nada devia escapar do seu controle, nem mesmo uma simples ligação telefônica. Mas quando a voz delicada, que atendeu ao telefone em chinês, ecoou no salão dourado, uma faísca inesperada rompeu sua armadura de poder, despertando nele uma inquietude até então desconhecida. O emirado resplandecia sob o sol escaldante, suas dunas douradas guardando segredos antigos. O palácio reluzia como um tesouro imortal, com suas paredes revestidas de ouro e mármore, entremeadas pelo aroma envolvente de incensos exóticos que perfumavam o ar. Sedas macias pendiam das colunas, balançando suavemente com a brisa que trazia o silêncio sólido do deserto, quebrado apenas pelo pulsar ritmado do coração daquele lugar e daquele homem. Enquanto isso, no silêncio do corredor próximo, uma mulher simples, rosto marcado pelo trabalho e mãos calejadas. Respirava fundo. A faxineira, dedicada e íntegra, cuidava dos mínimos detalhes do palácio como se ali repousasse sua própria alma. E foi ali, diante do sheik sério e vigilante, que ela atendeu a chamada em chinês. Sua voz clara e firme, mesmo em um idioma desconhecido para o poderoso homem, revelou uma habilidade curiosa e um mistério que o fascinou de imediato. O sheik observava, atônito, enquanto ela falava com naturalidade, um brilho de vida em seus olhos que contrastava ferozmente com sua severidade. A tensão entre eles crescia, ele acostumado a sujeitar o mundo à sua vontade, ela aparentemente frágil, mas dotada de uma força silenciosa e inesperada. A mera interação, breve e silenciosa para os outros, desencadeou uma revolução interna que ameaçava desestabilizar seu reinado de certeza e controle rígido. Nos minutos seguintes, um momento fugaz entre os dois se tornou um ponto de fissura, um abismo carregado de emoções não confessas. Olhares carregados de mistério e um desafio velado dançavam no ar, pontuados pela distância social que parecia impossível de transpor. Ele, o sheik bilionário, poderoso e inabalável. Ela, a faxineira, simples na aparência, porém detentora de um segredo que começava a se enraizar na mente do homem mais poderoso daquele emirado. Quando a voz daquela mulher silenciou do outro lado da linha, o sheik permaneceu imóvel, incapaz de apagar o eco daquela conversa que o invadia com força sutil. Ele percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que o domínio absoluto sobre sua vida poderia ruir diante do desconhecido e do inexplicável. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia timidamente sobre as dunas, o destino já se desenhava com novas regras. A faxineira, instigada por um chamado inesperado, enfrentava escolhas que a empurravam rumo a um futuro incerto, onde seu passado e seu segredo ameaçavam derrubar muros antes intransponíveis. E então, no silêncio daquele imenso palácio, uma verdade escondida começava a emergir, pronta para abalar o mundo do sheik bilionário para sempre. Quem é realmente aquela mulher? E que segredos a ligação em chinês poderia revelar? Algo que nem todo o ouro do emirado poderia comprar ou controlar. E antes que novos segredos deste emirado sejam revelados, verifique se você já está acompanhado nossa caravana de histórias. Muitos destinos cruzarão caminhos, e não quero que você perca nenhum instante dessas emoções. Curta se o enigma desta faxineira diante do sheik já despertou sua curiosidade. Conte nos comentários de onde você nos acompanha e qual suspeita tem sobre o que está por vir.
sua paixão por esses dramas. É o que nos move. Obrigado por estar conosco. Amanhã no Emirado despertava com sua rotina implacável. Raios de sol rompendo tímidos sobre as dunas, envolvendo o palácio uma luz dourada, que parecia insuficiente para aquecer o frio que se alojava naquela vasta construção. O sheik bilionário permanecia imóvel em seu gabinete, com a visão vaga perdida além das janelas de vidro que molduravam o deserto infinito. A lembrança daquela ligação em chinês, da voz firme e desconhecida da faxineira, permanecia pulsando em sua mente com uma insistência desconcertante. O ar rarefeito parecia pesar mais do que o costume. O silêncio do palácio carregado de uma tensão invisível. Cada detalhe naquele salão de poder, desde o brilho reluzente do ouro até o toque das sedas delicadas, parecia ecoar com o desconforto do sheik. Nunca antes uma simples voz, um contato tão inesperado, havia conseguido dispersar seu controle de forma tão eficaz. Ele apertou o punho sobre a mesa talhada em madeira nobre, um gesto que falava mais do que palavras. Até aquele instante, seu império parecia impenetrável, cada decisão tomada com precisão cirúrgica e frieza distante. No entanto, aquela voz trouxe consigo uma pergunta inquietante. Quem era aquela mulher silenciosa por trás da fachada de lavor constante? Que segredos ela guardava? O sheik não foi capaz de desviar o olhar quando, ao longe, a porta do salão se abriu suavemente. A mulher entrou passo firme, olhos baixos, usando seu uniforme simples e surrado. As mãos, por mais calejadas que fossem, carregavam um leve tremor, talvez fruto da consciência do que aquela troca de palavras, há poucas horas, tinha provocado. Ela cruzou o ambiente opulento sem nada dizer, consciente de que o espaço entre eles era mais que físico. Uma fronteira invisível, feita de status, orgulho e expectativas culturais. Porém, havia algo ali, uma pequena rachadura na armadura do sheik, que a fazia não fugir. Quando seus olhos finalmente se cruzaram, o silêncio tornou-se cortante. O sheik estudava cada linha do rosto dela, tentando desvendar o que escondia aquela expressão surpreendentemente calma, ainda que marcada por uma sombra invisível. "Você fala chinês", disse ele. A voz um pouco mais baixa que o habitual, envolta em surpresa e um traço de curiosidade difícil de esconder. Ela hesitou antes de responder, o olhar firme e sem tréguas, como uma guerreira que sabe seu destino, mas se recusa a ceder. "Não é comum aqui", replicou, a voz restrita, porém inquebrável. "Mas esse idioma está ligado ao meu passado, algo que o senhor ainda não sabe." A revelação caiu como um trovão mudo no vasto salão. O sheik sentiu o peso daquelas palavras, que pareciam abrir portas para um labirinto de segredos antigos e perigos ocultos. "Você esconde muito", continuou ele, levantando-se completamente, impondo sua presença de forma majestosa. "No meu palácio, nada fica oculto por muito tempo." A faxineira não recuou. Pelo contrário, um fogo silencioso brilhou em seus olhos antes que ela se aproximasse um passo, estreitando a distância entre eles. "Nem tudo que parece obscuro deve ser temido", murmurou, com uma determinação calma, mas resoluta. "Alguns segredos, quando revelados, podem mudar destinos." O sheik recostou-se lentamente à cadeira, os dedos entrelaçados no queixo. Aquele instante revelou uma vulnerabilidade até então confinada. Havia nela uma força que ele não sabia reconhecer nem combater, algo que mexia com sua lógica e, mais assustador ainda, com seu coração.
Antes que pudesse formular mais uma palavra, interromperam-nos com a chegada abrupta de um dos conselheiros. O homem, sempre informado e preocupadamente sério, tinha notícias frescas que logo acenderam uma nova tensão no ar opressivo do palácio. Majestade, começou com a voz carregada de pressa, chegaram mensagens do mercado financeiro de Xangai. Os investimentos. Há problemas que podem comprometer parte do seu patrimônio. O sheik franziu o senho, o olhar endurecendo imediatamente. Por anos, construiu seu império com mãos firmes e mente implacável. Perder o controle naquela esfera era algo que jamais poderia permitir. Quero uma reunião imediata com os responsáveis, ordenou com a voz de comando. E traz a faxineira aqui. Os olhos de todos se voltaram para ela, que permanecia imóvel, como se aquela convocação invisível fosse um lembrete de que seu passado e presente estavam prestes a colidir. Em seu interior, uma tempestade escondida ganhava força, pronta para revirar tudo o que o palácio representava. Horas depois, na sala de reuniões luxuosa, onde mapas e gráficos iluminados indicavam fluxos financeiros globais, o sheik e a faxineira permaneciam lado a lado. Ela, agora com um vestido simples, porém elegante, demonstrava um olhar alerta e um ar diferente. Um misto de nervosismo e determinação que contradizia a fragilidade que todos imaginavam. Ele a interrompeu abruptamente, retirando o silêncio. Explique-me, de maneira clara e breve, o que você sabe sobre essa crise e como está envolvida. Houve um lampejo no olhar dela, que buscava coragem para transformar seu temor em revelação. Muito antes de ser faxineira aqui, eu fui operadora financeira, confessou. Uma que ajudava investidores chineses a movimentar grandes somas. Quando o império da minha família na China caiu, fui forçada a fugir sem que ninguém soubesse da minha verdadeira identidade. O silêncio que se seguiu foi pesado e cortante. O sheik viu tudo o que imaginava desmoronar e, ao mesmo tempo, sentiu a excitação do desconhecido. Essa mulher, tão humilde em sua aparência, carregava nos ombros uma verdade capaz de abalar seu império, mas também de salvar aquilo que mais prezava. Por que escolheu ficar aqui, escondendo-se? Questionou, numa mistura de acusação e fascínio. Ela olhou direto nos olhos dele, sem esconder nada. Porque aqui encontrei algo que a dinastia dos meus pais jamais ofereceu. Uma chance para recomeçar e ser alguém além do passado que me persegue. Mas agora, com o perigo financeiro se aproximando, preciso da sua ajuda, admitiu. O peso e a humildade na voz. O sheik ficou imóvel por segundos, devastado pela intensidade do momento. De sua boca saiu uma ordem que ninguém esperava. Prepare-se. Amanhã partiremos para Xangai. É hora de encarar os fantasmas que tanto tememos. Enquanto os funcionários se retiravam apressados, ambos permaneceram ali. Ele, um sheik bilionário machucado pela dúvida, e ela, uma mulher de passado misterioso, pronta para enfrentar as tempestades. Mas, enquanto as duas figuras se preparavam para essa viagem que mudaria tudo, ninguém percebeu o olhar que os observava das sombras do palácio. Um sorriso frio e cruel se desenhou nos lábios de alguém que sabia exatamente os segredos que deveriam ser enterrados para sempre, ou explorados da pior forma possível. E assim, enquanto a noite caía sobre o deserto, uma onda de incerteza se formava no horizonte. Porque o maior desafio do sheik bilionário não seria a crise financeira, nem os inimigos visíveis, mas a conspiração silenciosa que crescia
dentro de seu próprio palácio, e a verdade que poderia destruir todos ao seu redor, começando exatamente pela faxineira que agora segurava seu coração inquieto nas mãos. O silêncio que pairava no ar parecia mais denso do que as paredes douradas que cercavam o salão de reuniões. O sheik bilionário mantinha o olhar fixo nos gráficos projetados diante dele, mas sua mente estava longe da sofisticação dos investimentos. Cada linha, cada número, carregava um peso novo, o peso da traição oculta, da verdade que insistia em se esconder sob o véu do passado da mulher a seu lado. Ela permaneceu em pé, firme, as mãos cruzadas à frente do vestido simples, mas seus olhos carregavam a tempestade de quem carrega segredos demais. Aquele passado chinês não era apenas uma sombra. Era uma ameaça viva que respirava entre eles, sem pedir permissão para entrar. Por que não me contou antes? A voz do sheik saiu, carregada de uma frustração contida, como o trovão que ruge só quando a areia finalmente cede à pressão do vento. Por que esconder algo tão vital? Este é o meu império, minha vida, e eu devia saber tudo. Ela desviou o olhar, mas não por fraqueza, por forças internas que a empurravam a agir, mesmo quando o mundo parecia querer esmagá-la. Porque eu temia que, se soubesse, o senhor decidiria me afastar, ou pior, me destruir. Eu não queria atravessar as portas desse palácio como uma ameaça, mas como uma mulher que encontrou aqui uma chance para ser mais do que seu passado. O sheik ergueu a mão, pedindo silêncio para seu próprio tumulto interno. Sua mão firme tremia por trás do imenso tapete voador que cobria o chão, e seu olhar se suavizou, se tornando mais complexo do que a frieza habitual. E agora? Perguntou. Agora que o passado bate à porta e o mercado está em crise, o que você espera de mim? Ela quis responder com certeza, mas apenas sentiu uma verdade maior que a dúvida. Precisava dele, e ele, mesmo contra sua vontade, precisava dela também. Naquele instante, a porta se abriu abruptamente e o conselheiro mais próximo cruzou o salão. O olhar carregado era grave como uma sentença. Majestade, há notícias inesperadas de Xangai. Parece que não é só uma crise financeira simples. Segundo as informações recentes, há indícios de sabotagem envolvendo grandes investidores chineses. Disse, com a voz baixa, como se temesse despertar um monstro adormecido. O sheik franziu a testa, um guerreiro preparado para batalhas invisíveis. Sabotagem? Repetiu pensativo. Então, não estamos apenas diante de números, mas de intenções cruéis. Ela o observava de canto, sentindo a máquina implacável que era aquele homem ressurgir diante do desafio. Seu brilho nos olhos tornou-se feroz. Aquele mesmo brilho que havia encantado secretamente o sheik desde o instante em que a ouviu falar chinês na linha telefônica. Ele se virou para ela com uma determinação renovada. Amanhã partiremos para Xangai. Quero você ao meu lado, ordenou, dando fim à reunião com sua voz que não aceitava questionamentos. O silêncio pesado reinou por mais alguns instantes. A faxineira, agora uma mulher, com uma aura de batalhadora em mistério, assentiu com firmeza. Estava na hora de encarar a verdade que os dois tinham tentado evitar. Enquanto a noite caía sobre o emirado, a opulência do palácio parecia esconder mais sombras do que luz. Nos corredores silenciosos, sussurros percorriam como fantasmas, enquanto a notícia da viagem se espalhava discretamente. Alguns sorriam escondidos, outros apertavam os punhos em protesto. Intrigas começavam a se tecer entre as cortinas douradas. Sozinha em seu quarto,
A mulher encarava a janela, que mostrava as estrelas distantes, tão brilhantes quanto inalcançáveis. Em seus olhos, o reflexo daquilo que ela sabia que carregava, um segredo que não pertencia só a ela, mas que podia destruir tudo. Na manhã seguinte, quando a luz anil do céu começava a romper, o sheik bilionário já estava vestido para a viagem. Um paletó sob medida, o tecido brilhando à luz do amanhecer. Seus olhos, porém, não tinham a habitual confiança invencível. Havia uma fagulha de incerteza, quase humana, que o fazia repassar mentalmente cada passo do que estava por vir. Ela entrou no salão, agora livre do uniforme simples e vestida com uma túnica leve que chamou a atenção, sem que ela quisesse. O contraste era evidente. Uma mulher simples, em um mundo onde tudo era ostentação. Um homem gigante, em um futuro que poderia desabar. "Preparada?" perguntou o sheik, a voz com um leve traço de vulnerabilidade. Ela sorriu, um sorriso curto e verdadeiro. "Nunca estive tão pronta." No instante em que saíram, o sussurro de algo vindo das sombras os fez congelar por um segundo. Um olhar disfarçado, um sorriso cruel se espalhando como veneno. A conspiração no palácio havia despertado, e nem mesmo os deuses do deserto poderiam proteger o sheik bilionário e sua enigmática companheira dessa tempestade que se aproximava. No alto da torre mais alta, uma figura encapuzada observava pelas janelas emolduradas por arabescos dourados. Em suas mãos, um papel amarelecido, contendo informações que poderiam virar o jogo da disputa para sempre. Ali estava a chave para o que o sheik mais temia, a exposição da história proibida daquela mulher, sua verdadeira identidade e os motivos que a levaram a fugir para tão longe. O vento carregou um sussurro pelo deserto, como se o próprio destino respirasse ansioso. A jornada não seria apenas pela sobrevivência do império, mas pela salvação de corações que começavam a se entrelaçar em meio aos escombros de mentiras. E enquanto o sheik bilionário e a antiga operadora financeira caminhavam lado a lado rumo ao aeroporto privado, só uma certeza permanecia incontestável. Nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Porque no fundo daquela bússola chamada destino, um novo desafio se preparava a cada passo. Muito além das dunas, muito perto do coração mais protegido do Emirado. E aquela sombra que o seguia podia garantir uma destruição silenciosa, ou uma verdade que, se descoberta, transformaria para sempre não só o império, mas suas almas. A alvorada rompia as sombras do deserto com uma luz âmbar que deslizava vagarosamente pelas paredes reluzentes do palácio. No silêncio do gabinete, o sheik bilionário permanecia imóvel, o olhar perdido na imensidão arenosa que se estendia além dos vitrais. Cada raio do sol nascente parecia refletir nos seus olhos uma inquietação recém-descoberta, um eco silencioso da ligação daquela manhã que agitara as fundações da sua alma. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, quando a porta se abriu sem ruído e ela entrou. A mulher entrou, agora mais do que uma faxineira. Caminhava com a firmeza de quem sabe que seu destino está irremediavelmente ligado ao daquele homem. O uniforme simples havia dado lugar a uma túnica discreta, mas seus olhos continuavam a carregar o peso de um segredo pesado demais para permanecer escondido. Eles se olharam sem precisar de palavras. No ar, uma mistura sutil de tensão e reconhecimento, como se a distância que os separava fosse uma corda prestes a romper. O sheik escolheu a voz cuidadosamente, tentando domar o turbilhão que crescia dentro dele.
O passado não pode mais ficar guardado em silêncio, disse ele, com voz firme, porém suave. Preciso saber exatamente o que enfrentamos. Ela respirou fundo, o coração martelando no peito, como tambores de uma batalha iminente. A sabotagem não é só um golpe econômico. Começou. A voz baixa, mas segura. É um ataque planejado para desestabilizar todo o nosso império. E eles sabem que eu estive envolvida, mesmo que de forma inesperada. O olhar dele apertou, demonstrando não apenas surpresa, mas também uma admiração crescente pela coragem que ali se revelava. Ele não sabia se devia se sentir traído ou agradecido por sua sinceridade. Explique, com detalhes, pediu, as mãos fechadas levemente na mesa. Quem são eles? Ela hesitou, como se lutasse contra as sombras do passado que insistiam em engoli-la. Mas o brilho nos olhos denunciava uma decisão firme. São antigos aliados da minha família na China, mas a ganância os corrompeu. Revelou, as palavras saindo como facas afiadas. Buscam destruir tanto o legado deles quanto qualquer um que interfira em seus planos. Eu fui uma peça nesse jogo, manipulada, sem perceber. O peito do sheik apertou, não só por aquela confissão, mas pelo peso da responsabilidade que agora recaía sobre ele. Ele, o homem que controlava impérios, sentia-se pela primeira vez ameaçado por forças que não podia simplesmente esmagar com riqueza ou poder. E está dizendo que quer minha ajuda? Murmurou, passos lentos se aproximando dela. Ela não recuou, o rosto sereno, apesar do turbilhão interno. Quero mais do que isso. Quero que confie em mim, que juntos possamos evitar que tudo o que construí comigo e com você seja destruído. Um silêncio pesado preencheu o espaço, quebrado somente pelo som distante de uma fonte que serpenteava pelo jardim do palácio. O cheiro adocicado do incenso misturava-se ao calor sufocante do deserto que surgia através das janelas, criando um cenário onde apenas a verdade e a urgência pareciam palpáveis. Ele estendeu a mão, um gesto quase inesperado para um homem tão acostumado ao controle. Amanhã partiremos para Xangai, ordenou, com sua autoridade habitual, mas agora com um toque de vulnerabilidade oculta. Preparada para enfrentar não só os fantasmas do seu passado, mas também os inimigos que ameaçam minha casa? Ela sorriu, ligeiramente cansada, mas determinada. Nunca estive mais pronta. Enquanto a noite caía, envolvendo o palácio em seu manto estrelado, cortesãos e servos falavam em sussurros nas sombras. O caminho parecia traçado para o sheik bilionário e sua aliada improvável, mas poucos sabiam o preço que pagariam para cruzá-lo. No alto da torre mais elevada, uma figura encapuzada observava atentamente de suas janelas douradas. Suas mãos calejadas seguravam um pergaminho antigo, marcado por selos que faziam sua própria alma tremer de poder. Era a chave para um segredo enterrado no passado da mulher. Um segredo que, se revelado, poderia não apenas arruinar o império do sheik, mas destruir aquele laço que começava a florescer entre eles. A respiração da figura era lenta e calculada, enquanto um sorriso cruel se formava em seus lábios. A peça estava em movimento, e o jogo da sabotagem acabara de ganhar um novo tabuleiro. Quando o sheik e a mulher desceram ao aeroporto particular, cada passo ecoava como a batida de um destino inevitável. O calor da areia sob seus pés contrastava com a frieza silenciosa da conspiração que crescia invisível entre os servos, prontos para transformar o palácio em um campo de batalha.
no mais profundo do coração daquele império de ouro e areia, duas almas entrelaçadas enfrentavam o desconhecido. Um amor nascente lutava para sobreviver sob as chamas do segredo e do perigo. E no instante em que a aeronave se preparava para decolar, um sussurro traiçoeiro cruzou o ar do deserto, carregando uma revelação devastadora que congelaria o sangue do sheik bilionário. Alguém muito próximo havia vendido a confiança do palácio pela promessa de poder. Naquele momento, antes mesmo do avião deixar o solo, o destino preparava sua traição final. O céu noturno sobre o emirado começava a ceder aos primeiros suspiros do amanhecer, tingindo as dunas com nuances rosadas que pareciam abraçar o palácio em um véu efêmero. No salão principal, a penumbra envolvia o sheik bilionário, cuja silhueta imponente se recortava contra as janelas que mostravam o deserto infinito. Seus olhos, antes dominadores, estavam agora marcados por uma batalha interna, uma inquietude que nenhuma fortuna ou poder conseguira dissipar até então. Aquela ligação em chinês tinha alterado tudo. Não apenas por ser uma ameaça ao império, mas porque resgatara uma parte dele que ele havia escondido até de si mesmo, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade essa exposta por aquela mulher, cuja presença silenciosa mudara o curso de seu dia e talvez de sua vida. Ela entrou, como fazia tantas vezes, com passos firmes, porém contidos, e suas mãos, apesar das marcas do trabalho árduo, tremiam levemente sob a túnica simples que agora usava. O aroma familiar de jasmins e papéis antigos a seguia, misturando-se ao perfume caro do sheik, criando um contraponto de mundos que, por enquanto, coexistiam em tensão. Nenhum deles quebrou o silêncio que se formou entre o luxo opressor do palácio e o mistério que pairava no ar. Ele finalmente falou, sua voz uma baixa melodia carregada de curiosidade e poder. Você não é apenas uma faxineira. A frase não era uma acusação, mas um reconhecimento velado. Ela levantou o olhar, encontrando o dele com uma força que desafiava toda a pompa daquele lugar. Nunca quis ser mais do que isso aqui, respondeu com uma sinceridade que carregava toda a sua história, mas o passado não permite que se esconda para sempre. O sheik deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, o olhar agora um raio que perfurava a armadura fria de décadas. Então me conte tudo, desde o princípio, sem omissões. Ela respirou fundo, as lembranças pesando como pedras em seu peito. Antes de vir para cá, eu era parte de um mundo bem diferente, financeiramente envolvida com famílias poderosas na China, entre elas a minha própria, que sucumbiu à ganância e à traição. Quando tudo ameaçou ruir, escolhi me afastar, assumir o anonimato. Mas eles não se esqueceram de mim. Seu tom se tornou mais firme, porque não fui apenas uma testemunha. Fui manipulação, uma peça involuntária em um jogo que agora ameaça destruir tudo. O silêncio se instalou com a gravidade de um deserto ao entardecer, e pelo reflexo nas janelas, o sheik viu sua própria face marcada por dúvidas nunca antes admitidas. Eles estão mais perto do que pensa, disse ele, com a voz de quem luta para manter o controle. Quem ousaria trair-me tão perto do coração do meu império? A mulher deu um passo e a negativa em seus olhos não podia ser ignorada. Alguém dentro dessas paredes. Alguém que sabe mais do que devia. Ele fechou os punhos sobre a mesa de mogno, as veias salientes sob a pele contrastando com o ouro reluzente e as sedas penduradas. Traições assim exigem castigo. Mas por incrível que pareça, é sua experiência que preciso
para encontrar esse traidor. O olhar dela suavizou por um instante, revelando o cansaço acumulado de todas as noites insones e dos pesadelos que o passado lhe trazia. Sei que arrisquei tudo vindo até aqui. Talvez tenha arriscado até mais do que você imagina. Mas para salvar este império, e talvez algo entre nós, não posso mais fugir. O sheik aproximou-se dela sem hesitar, e por um momento raro, o calor de sua mão tocou delicadamente o rosto dela. Um contato que queimara mais do que o sol escaldante do deserto. Nos olhos dele, partículas de esperança misturavam-se a um pedido silencioso, a promessa de que juntos poderiam enfrentar o abismo. Mas antes que pudessem ceder àquela frágil conexão, os ecos de vozes apressadas ecoaram pelo corredor. Um mensageiro, pálido e ofegante, entrou carregando um envelope selado. O selo quebrado revelava a urgência. Majestade, a voz era tensa, as palavras descendo como gelo. Acabaram de chegar relatos críticos de Xangai. Não é uma simples crise. Identificaram indícios claros de sabotagem coordenada. A estabilidade do mercado está a ponto de ruir. O sheik segurou o envelope com força, como se ele fosse o último elo que poderia segurar seu mundo intacto. Então não é apenas uma batalha comercial, murmurou, suas palavras afiadas como adadas. É uma guerra. Ela observava cada movimento dele, seu coração martelando, antecipando os desafios que os aguardavam. Amanhã, ele falou, erguendo-se com toda a intensidade daquele homem de império, partiremos para Xangai. Você estará ao meu lado. Seus olhos se encontraram numa promessa silenciosa, selando um pacto que ultrapassava acordos formais. Não era só um império em risco. Era algo mais profundo, algo vital. Enquanto os preparativos se aceleravam, a sombra da traição ainda espreitava. Nos cantos escuros do palácio, entre sussurros abafados e olhares furtivos, um só sorriso parecia contemplar a chegada da tempestade com satisfação perversa. Naquela noite, enquanto o deserto respirava sob a luz pálida da lua, ambos, sheik e mulher, sabiam. A jornada para longe do lar não era apenas uma viagem. Era o começo da luta para arrancar o véu que escondia ameaças antigas. E para proteger não apenas o império, mas também os corações que começavam a perturbar a solidão da vasta areia. E quando o primeiro raio dourado do amanhecer beijou as asas da aeronave que os levaria, um segredo ainda mais obscuro se movimentava nas sombras da corte. Alguém muito próximo, cuja lealdade parecia inabalável, preparava o golpe final. Um envelope deixado discretamente na mesa do sheik, contendo uma fotografia antiga, revelava uma face que ele jamais imaginara ver tão perto, e que poderia mudar para sempre o destino daquela mulher, dele e do império que ambos juraram proteger. A viagem para Xangai deixou um rastro de inquietação no palácio que o sheik bilionário mal podia dissipar. O voo silencioso entre o luxo discreto do jato privado parecia um espaço suspenso no tempo, onde o peso das incertezas se condensava em olhares furtivos e gestos contidos. No banco ao lado dele, a mulher que já deixara de ser apenas uma simples faxineira vestia agora o semblante resoluto de alguém que carregava não só suas próprias cicatrizes, mas também um destino compartilhado. O toque da seda do seu vestido contrastava com a rigidez do ambiente, e o aroma sutil de jasmim que a envolvia parecia desafiar o ar estéril da cabine. O sheik desviou os olhos dos mapas financeiros projetados na tela à sua frente e a encarou. A alvorada ainda parecia distante,
e o deserto que nunca dormia reverberava dentro dele, como se a areia movediça ameaçasse engoli-lo a qualquer instante. Você estava certa, murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. A traição não vem só de fora. Ela permaneceu em silêncio, os dedos entrelaçados repousando sobre o colo, enquanto as luzes suaves da cabine projetavam sombras tênues no perfil do seu rosto. O passado oculto ecoava em cada pausa, preenchendo cada respiração com o peso do que ainda estava por vir. O avião tocou o solo da metrópole. Asiática sob um céu carregado, cinzento, como se antecipasse a tempestade que carregarão consigo. À saída da aeronave, o contraste era gritante. A opulência árabe que deixavam para trás era substituída pelo ritmo frenético e impessoal da cidade. As luzes neon, o vai e vem incessante, tudo parecia um circuito frio e calculado, tão distante e ao mesmo tempo tão próximo das sombras que ameaçavam o império do sheik. No hotel, enquanto o mundo girava acelerado lá fora, ele e ela se trancaram em um quarto com vista para o lago turvo e as luzes cintilantes da cidade. A atmosfera carregava mais do que o cansaço da viagem. Trazia a tensão inquieta de quem sabe que ali as máscaras cairiam em breve. Ele se aproximou, o olhar firme como a determinação que o construíra, mas também carregado de uma vulnerabilidade que só ela percebia. Esta crise não é só sobre dinheiro, disse, baixando a voz. É uma guerra silenciosa entre aqueles que querem destruir tudo o que construí. E a verdade é que preciso confiar em você mais do que jamais confiei em alguém. Ela respondeu com um sorriso triste, a curva dos lábios marcada pela luta interna que ainda travava. E você precisa saber que não sou mais aquela que veio ao seu palácio escondendo seu passado. Sou a mulher que decidiu lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Na manhã seguinte, os primeiros rumores começaram a se tecer com mais intensidade. Nos corredores discretos do hotel, vozes sussurravam, olhares atravessavam, suspeitas e segredos como armas à espreita. Enquanto isso, uma pequena equipe de confiança do sheik iniciava contatos que poderiam reverter ou afundar seus ativos em frações de segundos. Mas a maior ameaça ainda era invisível, um traidor entre os seus, alguém que usava a proximidade para semear um veneno silencioso. No jantar, o sheik puxou para longe a mulher, longe dos olhares alheios, para um canto onde a luz se fazia tênue e o som abafado. O coração dela batia com a intensidade de uma tempestade prestes a explodir. Eles sabem sobre você, disse ele, com um fio de voz que carregava tanto medo quanto proteção. Não por acaso, você é o elo mais fraco e também a peça mais valiosa neste jogo. Ela encarou o rosto dele, encontrando naquelas linhas duras um reflexo de sua própria ferida. É por isso que não posso recuar, respondeu, com uma firmeza que incendiava o silêncio. Se cairmos, não será só o império que desmorona, mas tudo o que conseguimos construir até aqui. E não farei isso sozinha. O sheik encostou a testa na dela, um gesto de rendição e desafio ao mesmo tempo. O calor dos seus corpos contrastava com o frio que começava a se infiltrar nas alianças de ambos. Logo depois, quando os outros se dispersaram, uma mensagem urgente interrompeu a aparente calma. Um assessor aproximou-se com um tablet, os olhos arregalados. Majestade, há imagens e documentos vazando de dentro do seu círculo próximo. Alguém que jurou lealdade está comprometendo o império. O sheik agarrou o dispositivo, seus dedos pressionando a tela com uma força que denunciava sua ansiedade.
Entre as evidências, uma foto em especial chamou sua atenção. Um retrato antigo de uma figura conhecida, sorridente e aparentemente inofensiva, mas cujo olhar escondia sombras gigantescas. Alguém de dentro, alguém próximo o suficiente para usar o segredo da mulher contra ele. Ele virou-se para ela, a intensidade do olhar trazendo à tona uma tempestade contida. Não é apenas o mercado que está em risco, são as pessoas que mais confiamos, disse, a voz cortante como uma lâmina. Ela engoliu em seco, o medo e a determinação travando uma batalha interna. Precisamos agir rápido, replicou, porque se deixarmos esse veneno se espalhar, não sobrará nada para salvar. O silêncio que caiu entre eles não seria quebrado por palavras. Era o momento em que o império e os corações se encontravam em um fio tênue, onde cada escolha poderia ser a diferença entre redenção ou ruína. Enquanto observavam as luzes da cidade refletidas nos olhos um do outro, o sheik sentiu pela primeira vez algo além de dever e poder, um medo palpável de perder o único vínculo capaz de reparar o vazio que habitava sua alma. E naquela noite pesada, quando a cidade despertava para seus próprios segredos, uma sombra exatamente atrás da porta do quarto em que estavam se moveu sem ser vista, levando uma informação mortal. O nome daquele que traíra o sheik não era uma surpresa. Alguém cuja lealdade parecia eterna, mas que guardava no coração a punhalada definitiva, prestes a ser desferida. A cabine do jato privado parecia um santuário silencioso entre o caos que crescia nas sombras do império. A mulher, agora mais do que uma simples presença, segurava o copo de cristal às mãos trêmulas, enquanto desviava o olhar para as nuvens que se estendiam além das janelas. O sheik bilionário observava cada gesto, cada respiração contida. O luxo envolvia-os, mas nada podia ocultar a tensão palpável que vibrava no ar. Um equilíbrio frágil entre o controle absoluto e a vulnerabilidade nua que os dois agora compartilhavam. Ele quebrou o silêncio, a voz um sussurro grave que parecia ecoar pelo vasto espaço. Confessar seu passado foi um ato de coragem ou um risco calculado? Ela o encara-o fixamente, o brilho inquebrável nos olhos refletindo meses, talvez anos, de batalha interior. Não sei mais qual destes seja sobre mim, admitiu. Só sei que, se quisermos sobreviver, precisaremos dessa verdade como escudo e espada. O avião entrou em uma nuvem densa, e as luzes do painel piscavam reflexos fugidios, que dançavam sobre os rostos marcados. A urgência do momento invadia cada partícula do silêncio, e a mulher lembrou-se das palavras afiadas do mensageiro: sabotagem, traição, vulnerabilidade nos corredores que julgavam impenetráveis. Pessoas em quem confiamos, continuou o sheik, fixando nela o peso da revelação. Não hesitarão em usar tudo para nos derrubar. Seu passado pode ser a chave para descobrir quem age às sombras, mas também é uma armadilha que pode nos destruir. Ela assentiu, um nó apertando em sua garganta. Saiba que, mesmo ocultando isso, não deixei de lutar contra eles. Minhas mãos, por vezes sujas de manipulação, também buscaram justiça. Mas agora somos uma força única, ou cairemos separados. O olhar do sheik se suavizou momentaneamente, e pela primeira vez, um segredo se revelou, a esperança que reluzia, mesmo no coração mais duramente esculpido. Descendo da aeronave, o contraste entre a opulência do deserto e o frenesi frio de Xangai parecia cortar a respiração.
A cidade, com seus arranha-céus de vidro e luzes cortantes como lâminas, era tanto um lar quanto um campo minado. No hotel, eles não eram dois estranhos ou patrão e empregada, mas aliados diante da tormenta que ameaçava consumir tudo: império, futuro e talvez os primeiros sinais de um amor precariamente nascido. Em silêncio, examinaram as primeiras evidências: grupos financeiros, transações suspeitas, rostos semi-ocultos em fotos que revelavam alianças traiçoeiras. Cada documento era uma lâmina, cada dado um veneno. Ela explicou, entregando-se ao papel que outrora temera assumir. Estes nomes eram família, mas o veneno da ambição os corroeu. Sabotar o mercado é só o começo. Eles querem fragmentar o poder para reconstruir um novo domínio, excluindo qualquer um que não comungue dos seus interesses. A voz baixa, um lamento contido. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da responsabilidade pesar como a areia que consumia o deserto lá fora. Precisamos agir rápido, decretou, seu tom de comando recuperando força. Mas, com cuidado. Atrairemos predadores se mostrarmos nossas vulnerabilidades. Ela engoliu a resposta e seus dedos tocaram, apenas por um segundo, os dele. Um contato breve, porém carregado de significados, promessa, aliança, fragilidade e força entrelaçadas. Quando saíram para o jantar, o ambiente parecia sufocar qualquer esperança. Rostos sorridentes escondiam intrigas afiadas. Palavras doces disfarçavam punhais ocultos. A segurança personal não podia prever inimigos cujo campo de batalha era a própria confiança. Sentados num canto discreto, longe da vista curiosa, o sheik baixou a voz. Eles sabem sobre você, mas não apenas seu passado, disse, a intensidade de seu olhar impregnando cada palavra. Você é o elo mais fraco e o mais valioso deste jogo cruel. Ela encarou, sentindo um mundo invisível que se abria entre eles, como um abismo, mas também como a ponte que poderia levá-los à salvação. Não recuarei, respondeu, sua determinação queimando como as chamas do deserto. Se cairmos, será juntos. E os escombros não apagarão tudo o que começamos a construir. Um momento de silêncio os envolveu enquanto a música distante preenchia o salão. Uma melodia que parecia outro personagem naquela trama de poder e paixão. De repente, a quietude foi quebrada por uma mensagem urgente entregue por um assistente pálido. O sheik atuou rápido, seus olhos percorrendo uma série de imagens e documentos trazidos eletronicamente. Vazamentos, murmurou, as veias na testa pulsando de tensão. Alguém próximo está sabotando o nosso esforço. Está dentro do palácio. Ela sentiu gelo subir pela espinha, mas manteve-se firme. Quem? Perguntou, com voz baixa, quase um sussurro. O sheik encarou-a, e, naquela troca silenciosa, estava o entendimento de que a maior batalha seria contra a traição onde menos esperavam. Não sei ainda, mas este envelope, disse, tirando do bolso com o selo rompido, contém uma fotografia. A imagem de alguém que parecia fiel, mas cuja sombra está prestes a nos trair gravemente. Os dedos dela se fecharam em punho, seu coração pulsando forte demais. Precisamos nos preparar, afirmou, a voz firme, porque o próximo movimento definirá se o império continuará ou desmoronará para sempre. Lá fora, a noite de Xangai cobria a cidade com sua escuridão impenetrável, enquanto dentro do quarto, sob a luz tênue,
Dois corações batiam em sincronia tensa, vinculados pela esperança e pelo perigo. E enquanto suas mãos se entrelaçavam, uma última sombra se afastava, guardando a certeza de que a próxima traição seria também a mais devastadora, porque o próprio coração do sheik bilionário estava agora em risco, entregue a uma ameaça invisível que poderia arruinar não só o império, mas tudo que ele começava a amar. O ar na sala do hotel, algo distante da agitação da cidade, parecia pesado, comprimido pelas tensões que cresciam e se entrelaçavam como as luzes que piscavam lá fora. O sheik bilionário sentia seu coração inquieto. Um tambor frenético diante da incerteza que se tornara seu companheiro constante. Cada palavra dita pela mulher ao seu lado encaixava-se como peças num quebra-cabeça cuja imagem completa ainda se recusava a se revelar. Ela fitava-o com uma determinação inabalável, a luta nos olhos marcada por noites insones e um passado que não lhe dava descanso. Eles não são apenas adversários financeiros, falou devagar. São fantasmas que tentam nos assombrar, desmoronar tudo a que nos apegamos. Meus erros, minhas omissões, foram armas que usaram contra você. Sua voz quebrou por um instante, carregada de dor e remorso. O sheik se aproximou sem aviso, o cheiro de seu perfume amadeirado envolvendo-a como um redemoinho no espaço confinado. Ele tocou seu rosto delicadamente, o ato simples carregado de uma sinceridade que há muito não permitia transparecer. Ninguém aqui está imune ao passado, disse num sussurro, mas é a forma como enfrentamos nossos fantasmas que define o que somos. Ela fechou os olhos, como se absorvesse aquela aflição que não cabia mais no silêncio. Quando os abriu, uma chama invisível dançava ali, insinuando que ainda havia esperança, mesmo em meio ao caos. O ambiente ao redor parecia se dissolver, quando ele estendeu a mão para pegar documentos arrumados sobre a mesa próxima. Gráficos, fotos, nomes riscados. Tudo revelando uma teia que se estendia muito além do que ambos imaginavam. De repente, um toque urgente no tablet interrompeu a brecha de calma. A expressão do sheik ficou tensa ao ler as últimas mensagens. Vários contatos da rede financeira estavam sob investigação, e a suspeita crescente era de que, mais do que sabotagem, havia uma conspiração organizada, com raízes profundas dentro do círculo mais íntimo do palácio. Quem está por trás disso? Indagou ele, a voz baixa, cortando o ambiente cheio de expectativas. Ela hesitou, sabendo que a resposta poderia abalar não só seu relacionamento emergente, mas o próprio equilíbrio do poder. Não posso provar ainda, confessou, mas tenho minhas suspeitas. Alguém que você. O sheik apertou o maxilar, o incômodo aflorando em suas feições cortantes como lâminas. Ele nunca fora um homem que abandonava a luta, mesmo quando o desgaste ameaçava consumir sua alma. Mas reconhecer que a ameaça vinha de dentro queimava de forma diferente. Precisamos agir rapidamente. Não podemos esperar que essa mordida silenciosa se torne fatal. Ela assentiu, a mão sobre a dele, um gesto breve, mas cheio de promessa. Juntos encontraremos a verdade, disse, desafiadora. Um silêncio pesado os envolveu, só quebrado pelo som distante de vozes que se aproximavam pelo corredor. Um servente entrou por um instante, entregando um envelope grosso, lacrado com um selo que trazia a antiga marca do palácio. O sheik deslacrou com cuidado e retirou uma fotografia antiga, cheia de nuances de um passado esquecido. A imagem mostrava uma figura sorridente, cheia de aparente confiança e lealdade.
mas seu olhar escondia sombras que só o tempo e a traição poderiam revelar. Ele encarou a mulher, o olhar feroz, misturando a dor da desconfiança com uma vontade inexplicável de proteger. Ela está mais próxima do que imaginávamos, falou. A voz arrastada pelo peso da revelação. Alguém que nem passaria pela minha defesa e que agora segura uma adaga com um sorriso falso. Ela sentiu o coração apertar, mas não vacilou. Se é essa sombra que ameaça nosso futuro, então não podemos permitir que se espalhe. A ferida precisa ser exposta para cicatrizar. Enquanto ele a conduzia até a janela, os últimos raios do sol se dissipavam, pintando o céu com tons púrpuras e laranjas, que pareciam antecipar a tempestade por vir. Lá fora a cidade vibrava, com uma energia mecânica, ignorante da batalha silenciosa que se travava no topo daquele prédio. O sheik e a mulher se viraram um para o outro, o silêncio transformado numa urgência palpável. Ele rompeu o gelo, a voz carregada de emoção contida. Em breve, não saberemos em quem confiar. Essa traição não apenas desafia minha autoridade, desafia tudo o que construímos juntos. Espero que esteja pronta para encarar as consequências. Ela inspirou fundo, a certeza afiando cada palavra que viria. Não importa o preço, porque no fim, é isso que o amor verdadeiro exige. Coragem para enfrentar até as sombras mais densas. Quando uma batida súbita na porta os fez olhar rapidamente, a tensão explodiu em câmaras invisíveis. O mensageiro entrou, trazendo um último alerta. Uma carta anônima que insinuava uma aliança perigosa entre membros da corte e entidades externas. O sheik leu o bilhete com olhos estreitos, a fúria misturando-se ao medo. Está claro que essa guerra não é apenas financeira, é pessoal. Ela segurou a mão dele instintivamente, o contato, roubado num mundo onde a confiança se tornara moeda rara. Ele virou-se encarando-a com uma sinceridade rara. Nosso próximo passo determinará o futuro desta dinastia e de nós. No momento exato em que suas mãos se separaram, um sinal luminoso piscou no corredor. Uma sombra fugiu dali, talvez observando, talvez planejando o próximo movimento. O microfone do interfone interrompeu o ar carregado. Corra para o salão principal. Seus conselheiros chegaram com notícias urgentes. Os dois trocaram um último olhar, um pacto silencioso formado no limite entre o poder e o amor, entre a dúvida e a fé. Porém, nos corredores ocultos do palácio, um sorriso frio e discreto se formava em um rosto conhecido. Alguém cuja fachada de lealdade escondia a faca que poderia dilacerar tudo. E assim, quando as estrelas escondiam os segredos da noite, o sheik bilionário descobriu que perder o controle não era apenas questão de poder ou riqueza, mas de quem segurava as rédeas da confiança. E que talvez, até seu coração mais endurecido, pudesse ser o campo de batalha final. O destino, silencioso e impiedoso, preparava seu golpe mais devastador. O sol nascia tímido sobre as dunas douradas do Emirado, derramando uma luz cálida que banhava o palácio com tons alaranjados e rosas. No salão principal, o sheik bilionário permanecia imóvel, seus olhos fixos em um horizonte que agora parecia diferente. O peso das últimas horas havia sido esmagador, mas ali, naquele instante, uma calma inédita começava a se insinuar em seu peito. Ao seu lado. Ela, não mais apenas uma faxineira misteriosa, mas a mulher que desafiara seu mundo e conquistara seu coração. Respirava fundo, preparada para o que viria.
Eles haviam enfrentado juntos o pior inimigo: a traição silenciosa dentro das próprias muralhas do palácio. Revelações cortaram as veias do império como lâminas afiadas. Mas o sheik bilionário não recuou. Com a coragem que só um homem imerso em poder e dor poderia ter, decidiu que nada destruiria o que agora carregava de mais valioso: a confiança e o amor que nasciam de uma batalha compartilhada. Na reunião decisiva, ali mesmo naquele salão, a sombra do traidor foi exposta. Um conselheiro de longa data, cuja fachada de lealdade apenas escondia a ambição e um coração corroído pela inveja, confessou com um olhar vazio e derrotado. Suas ações planejadas para desacreditar o sheik foram desmascaradas, graças às informações preciosas que ela trouxe do seu passado. Aquelas mesmas que inicialmente ameaçaram o império, mas que agora se transformaram na chave para sua salvação. O sheik permaneceu firme, a voz ecoando poderosa e serena. Que este seja o fim das mentiras que tentaram destruir, não só meu império, mas o que construímos juntos. Ela, com os olhos marejados, sorriu suavemente. Aquela expressão que, depois de tanto sofrimento, finalmente resplandecia em paz. O passado, com suas sombras densas, havia sido finalmente encarado. Não mais uma ameaça, mas uma aliança forjada no agora. Em seguida, a corte inteira celebrou não apenas a queda do traidor, mas o renascimento de um conceito que o sheik havia quase esquecido: a confiança e o perdão. A heroína, antes escondida sob o véu da dúvida e das aparências simples, foi honrada por sua coragem e por entregar a verdade que salvaria todos daquele vendaval. O palácio parecia respirar diferente naquela manhã. O aroma do incenso misturava-se à fragrância das flores recém-colhidas nos jardins, que começavam a florescer com mais vigor do que nunca. Reunidos no pátio principal, os membros da corte testemunharam o sheik e a mulher de passado restaurado caminhando lado a lado, não mais separados pelas barreiras das diferenças sociais ou segredos ocultos. Você enfrentou tempestades que poucos ousariam, disse ele, com um sorriso que iluminava seu rosto pela primeira vez em muito tempo. E me mostrou que, por mais forte que alguém seja, é o coração que determina a verdadeira força. Ela respondeu com um olhar que brilhava com uma mistura de amor e gratidão. E você, majestade, me ensinou que, por mais que o poder possa aprisionar um homem, é o amor que o liberta. Os olhos dele se encontraram enquanto, ao redor, o sol se erguia lentamente por completo, envolvendo o palácio em um espetáculo de luz e esperança. Era o símbolo perfeito daquele novo começo. Um ciclo finalmente refeito, onde o passado não mais definia o futuro. Na manhã seguinte, nos corredores agora tranquilos e repletos de sorrisos sinceros, o sheik bilionário convocou uma audiência singular. Com uma dignidade que marcou sua trajetória, anunciou ao povo elemirado a verdade que movera sua alma, a humildade de reconhecer erros, a força de abrir mão do orgulho e a honestidade que somente o amor genuíno podia proporcionar. Enquanto falava, a mulher esteve ao seu lado, como parceira e igual, olhando não apenas para o império, mas para aqueles que ali depositavam esperança. E naquele momento, entre o poder deslumbrante das riquezas e o frágil milagre da conexão humana, o sheik encontrou sua paz definitiva. Os dias que se seguiram foram marcados por mudanças profundas. O mercado que antes ameaçava ruir reagiu à estabilidade restaurada. Os inimigos recuaram diante da união firme que emergira. O palácio, antes silencioso e pesado,
agora vibrava com vida, risos e planos para um futuro próspero. E mesmo nos cantos mais reservados, onde a intriga um dia tinha seus habitantes, restou a certeza de que a verdade e a justiça tinham reconquistado seu lugar, sustentadas pelo amor que emancipara dois corações outrora prisioneiros. Na noite que antecedeu o primeiro aniversário daquela batalha, o sheik e sua amada encontraram-se no terraço mais alto do palácio. Sob o manto estrelado do firmamento do deserto, ele segurou sua mão com ternura, como se guardasse ali um tesouro maior do que todo o ouro do mundo. Prometo que, seja qual for o desafio, enfrentaremos juntos, sussurrou, a voz embalada pelo vento suave. Ela sorriu, o olhar brilhando com vida e promessa. E eu, que encontrei em você não só um império, mas um lar, seguirei ao seu lado, sempre. O silêncio que pairou ali não precisava de palavras. Era a prova de um pacto selado na adversidade, selado no amor verdadeiro e na redenção conquistada. Enquanto a lua se elevava, iluminando as dunas além do alcance, o sheik bilionário e sua companheira de jornada contemplavam o horizonte, onde o sol da manhã anunciava um novo tempo. Um tempo de paz, de esperança e de felicidade compartilhada. Um capítulo final que, enfim, encerrava não apenas uma história, mas uma vida inteira de sonhos realizados.